pessoas lindas e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos. E eu sou Cris Cole, caso você não me conheça ainda, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho dois recados importantes, especiais para todos vocês. Eu vim aqui correndo gravar esse vídeo por conta disso, gente. E lógico, tive que trazer também um relato super especial, é um dos relatos do meu livro. Gente, esse livro é algo muito de Deus, do início ao fim. Cada testemunho colocado aqui tem também a minha análise terapêutica, e vocês vão conhecer muito mais sobre esse transtorno. E para completar, antes de começar, eu quero avisar vocês que hoje, ainda hoje, teremos uma live com uma moça que entrou em contato comigo, uma jovem de 28 anos, e ela diz ser uma psicopata, e vocês vão entender os detalhes lá na hora junto comigo. Começa hoje. Hoje é dia 8 de janeiro de 2026, caso você esteja aqui assistindo esse vídeo, já passou dessa data, corre lá no canal e você assiste, que eu vou deixar como vídeo no canal e como live também. Gente, vocês não vão acreditar em tudo que ela tem relatado ali, desde a infância dela, e realmente essa aqui eu posso dizer que é uma de verdade, porque ela fala coisas ali que não tem como você não saber, que é exatamente assim que eles funcionam. Mas tem algumas coisas que ela também vai revelar que é muito interessante pra gente aprender. Nós como terapeutas, inclusive. E o segundo recado muito especial é que dia 12 agora de janeiro começa a nossa sexta turma, para honra e glória do Senhor, do curso de formação em terapeutas. Essa vai ser a última turma que eu estarei com vocês nas 48 aulas. O curso leva 6 meses e as aulas são segundas e quartas, de 19 horas às 22 horas horário do Brasil. Nós temos um grupo do WhatsApp só para os alunos, e lá eu compartilho tudo sobre o curso, apostila, enfim. Então, se você quer estar com a gente nessa turma, se você quer começar o ano de 2026 já no recomeço, uma nova história para você viver, algo especial que vai te fortalecer e vai fazer com que você entenda de verdade o propósito maior de tudo isso e poder ajudar outras vidas, corre lá, aproveita para você poder fazer parte com a gente dessa nova turma que começa agora, dia 12. Ok, agora vamos ao relato de hoje, muito especial. Um relato curto, gente, mas ele é profundo, viu? O título desse relato é Até que a Morte nos Separe. Creio que toda família tem segredos que morrem dentro das paredes de suas casas, dores que ninguém vê e feridas que nem o tempo cicatriza. Somente com a força de Deus. Esta é a minha história. A história de uma casa marcada por gritos silenciosos, de uma mãe que foi luz e de um pai que foi sombra. Uma história de filhos que carregaram por toda a vida as cicatrizes de palavras duras, mas que ao final decidiram escolher o caminho da vida, do amor e do perdão. Glória a Deus. Meu nome é Vilma e eu nasci pobre, simples, vim de uma família sem condições financeiras, mas com uma força rara. Desde cedo entendi que a vida não seria fácil e que para sobreviver precisaria ter coragem e fé. Desde os meus 12 anos trabalhei na cozinha de uma casa de família rica. Logo depois descobri meu talento como costureira e tempos mais tarde, ao me casar, cuidava da casa e criava os filhos costurando para pessoas da cidade. Mesmo diante das maiores dores, nunca deixei de acreditar em Deus. Participava ativamente do grupo de renovação carismática católica com uma excelente intercessão. No grupo alimentava a minha fé, mesmo quando tudo à minha volta parecia ruir. Foi quando conheci Gildo, um homem que há tempos não conseguia encontrar alguém para se casar, ao ponto de seu pai, o senhor Virgulino, meu Deus, cada nome que essa pessoa escolheu. Eu morro de rir, gente, não me aguento. Parece aqueles nomes da Bíblia, né, que eu falo, Senhor, por que esses nomes tão difíceis até pra gente ler? Mas tudo bem, continuando, vou até voltar aqui para não perder o foco. Foi quando conheci Gildo, um homem que há tempos não conseguia encontrar alguém para se casar, ao ponto de seu pai, o senhor Virgulino, tentar vários relacionamentos para ver se algum dava certo. E disse em seguida, comigo deu. Gildo era, aos olhos dos outros, um homem trabalhador, respeitado, muito generoso com os de fora, mas por dentro era frio, amargo, cruel com aqueles que mais deveriam ser amados. Casou-se comigo como quem adquire algo para seu controle e nunca olhou para mim com afeto verdadeiro. Logo vieram nossos filhos.
A primeira foi Ana Paula, a filha dourada, tratada por Gildo como uma joia que ele podia exibir. Quando nasceu Amanda, tudo mudou. Amanda cresceu questionadora, forte e cedo recebeu o título de filha rebelde, mas foi ela quem mostrou ao mundo que caráter não se mede por obediência cega. Quando Amanda nasceu, Ana foi levada, tomada de mim, na verdade, para ser criada pela minha mãe, Dona Matilde, que acabara de ficar viúva e, ao invés de oferecer àquela menina uma vida mais leve, impôs à minha filha uma criação rígida e dura. Ainda jovem, fiquei grávida de novo. Veio ao mundo Júlia, a filha invisível que cresceu à sombra das preferências, das brigas, do silêncio que corroía nessa casa. E por fim nasceu Gabriel. Para mim, ele era um presente, o filho que tanto sonhei. Mas para Gildo foi a maior ofensa. Desde o ventre, Gabriel foi rejeitado, desprezado. Gildo dizia: tomara que seja outra mulher. Ele nunca gostou de filhos homens, sempre amaldiçoando com palavras que nenhum pai deveria dizer a um filho. Gabriel ouvia desde pequeno que não deveria ter nascido, que era um erro, que morreria pobre, sozinho, miserável. Gildo colocava Gabriel como bode expiatório de todos os problemas da casa. Nossa casa tinha paredes, mas não tinha abrigo. Gildo era um homem de posses na época. Tinha dinheiro, fazia questão de presentear os filhos dos amigos, agradar quem estava de fora, mas dentro de casa negava todo o afeto. Comprava caixas de biscoitos e devorava sozinho, entregando aos nossos filhos apenas as figurinhas ou adesivos das embalagens, como migalhas de um banquete do qual nunca participaram. Uau! Por mais simples que fosse, Amanda, Júlia e Gabriel só conheceram o que era poder comer um biscoito recheado quando começaram a trabalhar e a comprar por eles mesmos. As palavras de Gildo eram como lâminas invisíveis. Vocês não serão nada na vida, não terão ninguém para se casar, vão morrer pobres sem herança, não darei herança para vocês, vão morar debaixo de uma ponte. Gente, é surreal, né? Acreditar num negócio desse. Para Gabriel era ainda pior. Você não deveria ter nascido. As meninas até que sim, mas você deveria ter morrido. E eu sofria calada. Além da rotina exaustiva como dona de casa e costureira, até altas horas da madrugada enfrentava problemas de varizes e precisei me submeter a uma cirurgia. Gildo, em suas fúrias, dizia que eu teria a perna amputada, que morreria de câncer, que era uma mulher fracassada. Graxeira, ela põe entre aspas. Eu nunca revidava. Guardava tudo no peito, entregando as minhas dores a Deus, sem perder a minha dignidade nem minha doçura. O tempo passou e Ana Paula retornou ao lar após 13 anos morando com a avó. Contudo, aquele reencontro não trouxe paz. O ódio de Gildo só crescia. Na rua, ele era outro homem. Para os vizinhos, um bom pai, trabalhador, homem respeitável, e dentro de casa era um carrasco. Vieram os casamentos, meus filhos saíram de casa um a um, e logo restaram apenas Júlia e Gabriel. Sem Amanda e Ana Paula, Gildo concentrou todo o veneno em quem havia sobrado. Com Júlia foi o desprezo silencioso, com Gabriel a fúria constante. Ele difamava o próprio filho na rua, dizia aos vizinhos, aos colegas e aos alunos que ficavam em uma praça em frente à casa que Gabriel era um criminoso, um drogado, um marginal. Com vergonha, meu filho esperava a praça esvaziar para sair para o trabalho. Todos os dias humilhado, carregando no peito um peso que não era seu. Gente, forte isso aqui, hein? Imagina. Gabriel começou a trabalhar cedo, com apenas 8 anos. Mesmo diante de tantas injustiças, escolheu ser do bem, amar a vida e não se deixar contaminar pelo ódio que recebeu. Glória a Deus por isso. Ele entendeu que não precisava repetir o ciclo, que era possível viver diferente, sendo um homem de caráter, digno, honesto, de fé. Quando Júlia também se casou e saiu de casa, restaram apenas eu, Gildo e Gabriel sobre o mesmo teto. O peso daquela casa aumentou. Gildo continuava a espalhar mentiras sobre o próprio filho, dizia a todos que Gabriel era perigoso, uma ameaça, e vivia alimentando ódio gratuito. Talvez por não suportar o fato de Gabriel nunca ter desistido de viver, nunca ter se tornado aquilo que ele dizia que seria.
O tempo, contudo, cobra seu preço e Gildo, fumante desde os 12 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. As crises começaram a se tornar constantes e foram nossos filhos, aqueles que ele havia amaldiçoado a vida inteira, que cuidaram dele. Gabriel esteve ali em cada internação, em toda madrugada difícil, mesmo quando Gildo, delirante, dizia aos médicos que seus filhos queriam matá-lo e que eram loucos. Gildo teve medo da morte e nas crises dizia que queria mudar, pedia para encontrar Deus, mas sempre voltava ao velho comportamento assim que melhorava. Foram anos de idas e vindas, de promessas vazias, de doenças, de solidão. Em 2014, ele faleceu na UTI de um hospital, cercado por nossos filhos, aqueles a quem ele jamais soube amar, e que mesmo assim decidiram perdoá-lo e amá-lo. Não foi fácil, não foi simples. No entanto, entendemos que carregar ódio seria continuar presos à mesma corrente. Escolhemos soltar essas amarras, seguir em frente e viver o melhor da vida. E ela finaliza dizendo: esta não é apenas uma história de dor, é um testemunho de que mesmo quando tudo ao redor parece querer nos afundar, é possível escolher a vida. Gabriel, aquele que foi rejeitado desde o ventre, escolheu a melhor parte: amar, viver com dignidade, seguir com fé. E essa foi a maior vitória, porque no fim, a luz vence. A luz sempre vence, o bem sempre vence, para a honra e glória do nosso Deus. Gente, que forte esse relato. Eu falei que ele é curto, mas profundo. Imagino que esses filhos não passaram na mão deste homem e essa mulher, né? A um ponto dele falar para ela que a perna dela ser amputada, que ela ia morrer de câncer, né? Olha quantas palavras de maldição sobre a própria casa dele, sobre a própria família. Por isso que eu falo que aqui existem coisas que a ciência não explica, que vai no espiritual. É isso aí, gente. Tá claro aqui, né? Vocês querem a análise que eu fiz? Análise terapêutica? Vamos lá então. Análise comportamental by Chris Cole. Nesse relato vemos com clareza o padrão de comportamento dos narcisistas em relação à dupla personalidade. Dentro de casa mostram ser quem realmente são em sua essência. Fora de casa colocam a máscara de bom garoto. Outra informação a destacar sobre o âmbito familiar com narcisistas é o que os motiva a se casar. Não é amor, mas sim os ganhos que terão com isso. Como não existe intimidade emocional, eles só se casam por alguns interesses e ou vantagens que essa esposa ou marido oferecerão. E essa pessoa será tratada como uma propriedade, não é amor, é posse. Casam-se para passar a imagem pessoal, né? A imagem de uma pessoa normal perante a sociedade. Eles gostam de ser vistos como pai de família. É tudo sobre o que eles possuem e o que os outros irão pensar. Muitos narcisistas acabam se casando e tendo filhos porque os outros, como amigos e familiares, também o fizeram. Não querem sentir que ficaram para trás. E já outros não querem se casar de jeito nenhum. Mas se for preciso para algo que desejam, eles se casam já com a intenção de se separar. Ou então mantêm relacionamentos apenas por aparência e têm amantes pela rua. Agora vamos falar da dinâmica dos filhos de pais narcisistas. Existem os filhos dourados, filho de ouro, os bodes expiatórios e os invisíveis. Os filhos dourados são a extensão idealizada dos pais narcisistas, os mimados e favorecidos. Os bodes expiatórios são os que levam a culpa de tudo, nunca são reconhecidos, carregam o peso da família, têm a autoestima profundamente afetada e crescem com dificuldade de estabelecer limites. São a extensão de tudo que os pais narcisistas não conseguem aceitar de si mesmos. Vão projetar, né, nesse filho. Os invisíveis são os esquecidos, ignorados, rejeitados e que vivem de migalhas, sempre buscando o olhar e o amor dos pais. Crescem com sentimentos profundos de não pertencimento, não merecimento e de incapacidade. Muitos pais também rejeitam os filhos por não nascerem do sexo desejado por eles. No relato de Vilma, fica claro que esse pai abusivo não queria filhos homens e o motivo real só Deus sabe, pois cada caso é um caso. Podemos identificar que pessoas com desvio de caráter criam um mundo paralelo. Veem a si mesmos e aos outros de uma forma distorcida e irreal, onde tudo precisa ser e acontecer do jeito que eles criam.
Se alguma coisa sai do controle e vontade deles, muitas vezes se transformam em seres irracionais. Alguns chegam a se desfigurar como uma manifestação demoníaca. Gabriel possivelmente era uma ameaça à masculinidade e autoridade de um único homem da casa. Por Gabriel ser do bem e ele não, isso o confrontava de uma maneira a fazê-lo lembrar o quão inadequado e abusivo era através de seus comportamentos perante toda a família. No relato, Gabriel era constantemente humilhado e rejeitado por esse pai doentio, mas isso não corrompeu a sua alma e seu destino. Ele escolheu fazer a vontade de Deus e foi liberto das garras de Satanás. O ódio de seu pai não o dominou. Ele seguiu em amor e perdoou, tornando-se assim mais um instrumento de cura nessa terra tão necessitada desse amor. Um filho que escuta tudo isso de uma figura de autoridade cresce com vergonha, inseguranças, medos e ansiedade, passando a ter dificuldade de receber elogios, pois o que mais ouviu foram críticas e palavras de maldição. Cresce sendo presa fácil para abusadores que conseguem farejar carências e traumas à distância e entram nessa brecha para oferecer tudo aquilo que o pai negligenciou. Mas isso tudo só fez com que Gabriel amadurecesse e buscasse terapia para curar suas feridas. Ele se firmou no Senhor, se revestiu de sua armadura e venceu a batalha. Esse é o segredo que nos liberta, a nossa fé. E eu deixo aqui o versículo por fim, 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus por isso, glória a Deus por todas as coisas, e já já nós estaremos na live, começa às 20 horas horário do Brasil, com essa jovem que vai estar contando segredos que você nunca ouviu sobre esse transtorno. Deus abençoe. Se você tem um relato, mande para mim por e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Beijos no seu coração e até mais. Deus abençoe.